Vimos ontem que o Senhor nos guia pelas veredas da justiça. Como estudamos, ele nos guia por caminhos retos, por caminhos planos. Entretanto, irmãos, a vida mostra que não é somente caminhos retos e caminhos planos. No estudo de hoje, vamos ver um desvio inesperado, que nos tira do caminho, ou locais onde o caminho passa, que não são tão agradáveis, que não são tão amistosos, que não são amigáveis para o caminhante. Vamos ver o vale. Veja só o texto de Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Primeiramente, irmãos, quero destacar aí que ele está dizendo o seguinte: existe um vale da sombra da morte. O caminho não vai somente por uma planície aberta, iluminada, mas ele vai passar também por vales profundos. Não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade de estar em algum cânion muito profundo, como esses que tem lá na Serra, em Santa Catarina. E se você está lá no fundo, você praticamente não vê a luz. A luz só se verifica quando é meio-dia. Mas existem sombras. Sombras, o vale da sombra da morte, escuridão. Mas ainda, o verso diz assim: o tua vara e o teu cajado me consolam. Quando estiver passando pelo vale da sombra da morte, saiba que o cajado do pastor está nos consolando. O cajado tem aquele formato, não é? Um formato de uma bengala mais alto. A ponta inferior serve para conduzir, serve como arma também, serve para proteção. Mas a parte curva, essa serve para o cuidado, serve para puxar a ovelha quando ela está em algum lugar perigoso, quando ela está presa em algum lugar perigoso, serve para puxá-la, trazê-la para junto do pastor, trazê-la gentilmente para junto do pastor. Mas quais são os nossos vales, irmãos? Quais são os nossos vales da sombra da morte? Eu não sei, eu não saberia hierarquizar esses vales, mas eu destacaria as doenças. As doenças, irmãos, muitas vezes são verdadeiros cânions na nossa vida, onde a luz sai, a luz não aparece e nós ficamos na sombra da morte. As perdas, as diversas perdas, as perdas de pessoas. Quando você perde um ente querido, você também fica no vale da sombra da morte. Ou a perda do emprego, a perda financeira, ou quando você sofre um acidente, ou quando os relacionamentos são quebrados, quando você é alvo de mentiras, quando você é alvo de ingratidão. Nesses momentos, irmãos, na vida de cada um de nós, de cada um que passa por esse momento, não há luz, há um desamparo total. Mas ainda, irmãos, quando nós olhamos para o mundo e vemos que essa distribuição de sombra da morte não é justa. Tem muitos que têm sombra da morte ao longo da vida, outros sofrem muito pouco. E quando você está sofrendo, ou se você está sofrendo muito, você pode olhar para o entorno, olhar em volta e falar assim: mas por que eu estou sofrendo tanto? Se o outro não sofre, se o outro não sofre tanto, ou se o outro nunca sofre. Veja, irmãos, o desamparo do Senhor Jesus Cristo, o nosso exemplo. Vimos ontem, não é, que devemos nos tornar semelhantes a Cristo. Marcos 15:34, Jesus crucificado, a ponto de morrer, a alguns minutos da morte. Deus meu, por que me desamparaste? Sofrimento máximo, irmão, sofrimento máximo de Jesus era se ver desamparado de Deus naquele momento de sacrifício. Sacrifício por minha causa,
sacrifício por causa de cada um de nós. Mas e nós, irmãos, que temos problemas, nós que temos contratempos, nós que temos provas, para que as provações? Nós não devemos perguntar por que das provações, mas para quê? Para que nós nos refinemos, para que nós cresçamos espiritualmente, para que nós ganhemos força, para que nós ganhemos disciplina. Sabe, irmãos, quando vai tudo bem, é muito fácil nos esquecermos do Senhor Jesus. É muito fácil nos esquecermos de agradecer pelas bênçãos. Mas quando nós estamos em dificuldades, aí nós queremos nos apegar a Deus. Aí nós clamamos, aí nós oramos, fazemos grupos de oração, marcamos no relógio a hora para poder orar, para não esquecer de orar. Isso, irmãos, faz com que nós cresçamos espiritualmente. As provações, as lutas, fazem com que nós cresçamos espiritualmente. Veja lá o apóstolo Paulo, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 9, versos 9 e 10. O apóstolo Paulo tinha um problema que ele chamava de um espinho na carne. E os teólogos vivem querendo descobrir qual é esse espinho na carne, mas ninguém sabe. Se soubesse, era para saber, o Espírito Santo teria dito, teria inspirado o escritor bíblico, teria feito com que o apóstolo Paulo declarasse qual era esse seu problema, qual era esse seu vale da sombra da morte. Mas veja o que ele disse. O Senhor disse, mas ele me disse, o Senhor disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando é que Deus nos dá poder, irmãos? Quando é que Deus aumenta o nosso poder? Quando nós estamos fracos. Há um outro verso também do apóstolo Paulo que diz assim, quando estou fraco, sou forte. Quando estamos fracos, quando estamos no vale da sombra da morte, nós nos tornamos fortes espiritualmente, porque buscamos a Deus. Quero ler o texto da lição da Escola Sabatina, na página 11. Um cordeiro se encontra no vale da sombra da um cordeiro que se encontra no vale da sombra da morte pode concluir que foi conduzido indevidamente. Foi preciso que ele atravessasse aquela escuridão para aprender a não temer. O pastor ainda está com ele. Você pode estar no vale da sombra da morte, achar que o Senhor te abandonou, achar que o pastor não está mais com você. Mas ao sair do vale da sombra da morte, fortalecido, crescido espiritualmente, você vai saber que o Senhor não te abandonou. O Senhor nunca nos abandona. O Senhor está sempre conosco. O pastor está conosco a cada momento. O Senhor está conosco com cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que tenhamos essa confiança. O Senhor sempre está conosco. Estejamos no caminho de veredas planas, veredas retas, ou estejamos no vale da sombra da morte, o Senhor vai sempre estar conosco. O Senhor sempre está conosco. Essa é a promessa. E nós devemos nos fiar dessa promessa e vivermos tranquilos, descansando no cuidado do Senhor, independente das circunstâncias em que estejamos vivendo. Deus nos abençoe com essa certeza. Deus nos abençoe com esta promessa, com esta preciosa promessa.